Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. Eu sempre faço essa pergunta porque tem gente que tem dificuldade de entender. Quando você vai no mercado, você vai comprar qualquer coisa, você faz uma comparação, você verifica o preço, a qualidade, a data de validade. Certamente que você faz isso. Como eu faço, como qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa, o rico, o pobre, quando ele vai no mercado, ele faz uma avaliação. Se está caro, se está barato, se está para vencer, ou se tem um tempo bom. Só que, com relação a outras coisas, em especial as coisas de Deus, você não faz essa comparação. Você simplesmente acredita que todo mundo que está falando de Deus é de Deus. Ou tem intimidade com Deus. Ou tem vivência com Deus. Você simplesmente acredita. Hoje eu estava pensando, razão pela qual eu estou fazendo o vídeo. Você já prestou atenção que no passado, na época dos profetas, dos discípulos, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham pastores, eles não tinham mentores, eles não tinham internet, não tinham nada. E por que os milagres aconteciam? Você já fez essa pergunta? Por quê? E eu vou te responder, baseado na Bíblia. Por que Elias orou 30 segundos e o fogo desceu no Monte Carmelo? Quando os pastores de hoje, os almofadinhas, os enganadores, eles oram o dia todo. Tudo é motivo de oração. Você já prestou atenção? Pastor adora orar. Tudo ele diz, vou orar por você. Tudo. Você tem a menstruação atrasada, vou orar por você. Está chovendo, vou orar por você. Está fazendo calor, vou orar por você. Tudo os pastores oram. E não acontece nada. Porque Elias orou apenas 30 segundos. Vou mostrar para você. No livro de 1 Reis 17, justamente no versículo 2, 1 Reis 17, diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor. Então não foi a palavra do bispo, do apóstolo, do pastor. Veio até Elias a palavra do Senhor. A palavra. Deus não apareceu para ele fisicamente. Deus não disse, olha eu aqui, Elias. Não. Deus não fez palhaçada. Diz a Bíblia, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Vamos nos colocar no lugar de Elias. Elias conhecia o deserto, era homem do deserto. E de repente veio uma palavra, não veio uma imagem, não veio uma figura, veio uma palavra, dizendo, Elias, vai para tal região. Elias conhecia o deserto. Ele sabia que lá não tinha ninguém. E Deus disse para ele, olha, você vai beber água das torrentes, das pedras, e eu vou mandar os corvos, os pássaros, te sustentarem. Se fosse no dia de hoje, hein? Se Deus aparecesse com uma palavra para os pastores moderninhos, dizendo, olha, você vai para tal lugar que eu vou mandar as aves te sustentarem. O pastor moderninho diz, Senhor, está brincando comigo, né?
Tá de gracinha, né? Pô, só acho que eu vou sair daqui da cidade, vou sair daqui do meu conforto, para ir para um lugar que eu nem conheço. Assim os pastores falariam para Deus hoje. Mas Elias não falou nada. Aí você vê a diferença, porque no passado aconteciam os milagres, porque a fé era pura. Não precisava de se vestir de judeu como alguns palhaços se vestem, pastores. Não precisava tocar no manto, passar pela porta. Não precisava nenhuma palhaçada. A fé era límpida. Crê ou não crê? Hoje não. Hoje o pastor, como eu falei no vídeo de ontem, a igreja hoje é fábrica de incrédulos. A igreja te ensina a ser incrédulo, como Tomé. A igreja diz que se você fizer isso, você vai receber isso. Então a igreja, ela não desperta a sua fé. Ela faz você ser incrédulo. Elias não pensou duas vezes. E era homem do deserto. Ele não discutiu com Deus. Ele não pediu uma segunda opinião. Ele não disse, Senhor, está brincando comigo? O senhor está falando sério? Os corvos vão me sustentar? Se eu estou com dificuldade de me sustentar no deserto, imagine. Elias não fez nenhuma pergunta, nenhuma indagação, nenhum questionamento. Ele foi. E durante 3 anos e 6 meses, ele foi sustentado e bebeu água da rocha. Porque é Deus quem falou. Hoje não. Hoje, você vai na igreja, o pastor, ele fala, olha pessoal, porque está escrito aqui, mas você vai tocar no manto, porque eu vou ungir esse manto, porque eu vou me cobrir com esse manto, porque eu vou fazer isso. A palavra de Deus, ela não tem nenhuma autoridade na boca desses safados. O que tem autoridade, aparentemente, é o elemento, é a arca, é se vestir de judeu, é apagar a luz, é o manto, é a água ungida. Isso é o que vale. Por isso que não acontecem milagres. Eu estou provando para você na Bíblia. Elias tinha uma fé límpida. Elias não ficou como os profetas de Baal, orando de manhã, de tarde e de noite. É o que eu digo, o que mais tem hoje nas igrejas evangélicas são profetas de Baal. Eles gostam de orar, e gritam para lá, gritam para cá, e vai acontecer, e sobe monte, e desce monte, e galão d'água, e se veste disso, e se veste daquilo. O que acontece? Nada, pura palhaçada. Elias não fez nada disso. A diferença entre os profetas, os discípulos e os pastores atuais é que a fé no passado era límpida, não tinha circo, não tinha Disneylândia, não tinha feira do rolo, não tinha casa lotérica. A fé do passado era só a palavra. Deus falava e eles obedeciam. Eles nunca viram Deus, com exceção de Moisés, que viu Deus pelas costas. Mas ninguém nunca viu Deus. Mas a diferença, está chovendo aqui, a diferença é que a palavra de Deus era autoridade para eles. Hoje não. Hoje você só vai na igreja porque o pastor está te prometendo que você vai ficar rico, que você vai ficar bonito, que você vai se aposentar sem trabalhar, que você vai emagrecer sem fazer dieta. Veja. Veja. A igreja hoje, ela dá nojo. Para mim dá nojo. Igreja hoje dá nojo. Ontem eu conversava com um rapaz na Califórnia. Nós nos conhecemos desde 91. 32 anos. Ele praticamente começou comigo quando eu abri a igreja em Los Angeles, na Califórnia. Eu abri a igreja em Los Angeles, na Califórnia, pela primeira vez. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu aluguei o cinema mais famoso, maior, que tinha na Califórnia, em Los Angeles. E eu fazia reunião para uma pessoa, um mendigo, fedendo. Tudo estava fechado, porque houve
naquela época, um conflito entre a polícia e um negro. Então eles quebraram tudo, tacaram fogo em tudo. Eu era o único que ficava aberto. Um cinema para 2.500 pessoas. E eu fazendo reunião para um mendigo e dava as mãos a ele. E esse rapaz começou nessa época, 1991. E a gente ontem estava lembrando. São 30 anos que a gente se conhece. Ele gosta muito de mim. Ele e toda a família dele. E a gente estava lembrando esse tempo. E a gente estava lembrando porque eu tinha alugado um estacionamento e ele veio me pedir para colocar um caminhão que se chama lancheira, que vende taco, vende tortilha, essas coisas. Eu falei, não, pode colocar aí. Eu cedi uma parte do estacionamento para ele. E a gente se conhece, ele sempre me ajudou. Há 30 anos. Eu perguntei a ele, vem cá, se a gente te conhecesse Jesus hoje, a gente, de repente, não estaria salvo. Porque é um Jesus muito barato, né? Um Jesus muito folclórico. Se fosse nessa época, e ele concordou comigo, se a gente conhecesse Jesus hoje, com as igrejas que tem aí, certamente que a gente acho que nem ficaria, nem seríamos salvos. Porque é tanta palhaçada, é tanta safadeza. Mas a gente conheceu Jesus, eu falei para ele, você conheceu Jesus numa boa época. Há 30 anos atrás, na realidade, 32 anos atrás, fazendo agora. E a gente estava lembrando. Veja a diferença. Talvez você sinta falta da igreja do passado. Talvez você sinta falta daquele pastor que falava até errado, nós vai, nós vem, nós entra para dentro, sai para fora, mas era um pastor que orava, que adorava e que pregava. Essa era a base da igreja no passado. Oração, pregação e adoração. Não tinha música, não tinha banda, não tinha orquestra. A igreja era telha de zinco, banco de madeira, um calor desgraçado, mas a pessoa não arredava o pé. Hoje não. Hoje as pessoas estão buscando beleza. Pastor que canta bonito. Igreja com ar-condicionado. E se o pastor não cantar, a igreja dele não enche. Olá, Cecília. Que Deus lhe bendiga. Se o pastor não cantar hoje, as pessoas não vão na igreja dele. Se o pastor não te abraçar, não te beijar, não fizer festinha, ele não tem igreja. Que saudade. Que saudade. Cecília, eu chamo ela de Cecília, é da minha época no México. Hoje era uma dentista. Ela sabe da minha história, ela me conhece. Ela vive no México, essa moça que está aí. Eu chamo ela de Cecília. Hoje é dentista. Ela é dessa época de palavra, adoração e oração. Não tinha palhaçada. Não tinha circo. Então as pessoas dessa época sofreram, sofrem, mas estão firmes. Hoje não. Hoje a igreja é um circo. É um desfile de moda. Aí, você que compara a mercadoria no mercado, você deveria comparar a igreja de hoje com a igreja primitiva, com os profetas, coisa que você não faz. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Deus disse para Elias, vai para Querite, você vai beber água da rocha e os corvos vão te sustentar. Elias foi embora. Não perguntou nada. E era só palavra. Hoje não. Hoje você vai na igreja, você tem que levar um container de tantas coisas que o pastor te dá. E todo dia uma coisa. E toca nisso, e toca naquilo, e bebe a água ungida. Aí você vai ver o testemunho da água ungida, só quem dá testemunho é o dono do mercado que vende água.
porque vende muita água, porque o povo que bebe a água não é abençoado, porque nem o pastor não bebe, nem a dondoca da mulher dele bebe. Meu amigo, minha amiga, quando eu falo para você que a igreja está podre, você não acredita. Mas você é culpado. Você tem culpa, porque você frequenta. Você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta, aqueles que estão te enganando. O que Elias precisou? Vou mudar aqui um pouco porque está chovendo. O que Elias precisou para crer? Ele precisou do manto? Ele precisou de algo mais? Ou só a palavra? Hoje a gente tem a Bíblia. Elias não tinha a Bíblia. Elias não tinha igreja. Elias não foi nenhuma igreja. Não tinha apóstolo, bispo. Não tinha ninguém. Era só ele. Mas a fé dele era límpida ou limpa. Era pura. Hoje não. Hoje, se o pastor não der nada, não prometer nada, ele não tem igreja. E você é culpado, porque você só vai na igreja se o pastor prometer alguma coisa. Você fica procurando quem promete mais. Qual é o pastor que está prometendo mais? Aí eu vou. Você não está em busca da verdade. Essa é a verdade. Você está em busca de um circo. Alguém que canta, alguém que te beija, que te abrace, que te chame de meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Você está em busca disso. Aonde estão os milagres? Me diz, aonde estão os milagres? No passado, os profetas não tinham igreja, não tinham pastor, não tinham bispo, não tinham apóstolo, não tinham nada. Não tinham internet, eles não tinham nada. Olá, lindo, um abraço. Somente eles ouviam. Deus não aparecia para eles, fisicamente. Deus dizia, vai, eles iam. Vem, eles vinham. E o milagre acontecia. Simplesmente... Perdão, aqui começou a chover. O milagre acontecia, hoje não. Hoje, você só vai na igreja se o pastor prometer um montão de coisa para você. Aí você vai. Mas não acontece nada. Mas como você é estúpido, você continua acreditando. Você continua acreditando. Agora vai. Agora vai. Vigília da virada. Milagre urgente, agora vai. Não, não vai não. Você está perdendo o seu tempo. Esse é o seu problema? Vergonha na cara. Você não tem. Elias não precisou de nada. Elias não precisou de incentivo. Porque a palavra de Deus era tudo. Elias não discutiu com Deus. Elias não perguntou a Deus, vem cá, Senhor, como é que é lá? Faz frio, faz calor? Tem alguém para me conversar? Elias não perguntou nada. Hoje, o pastor tem que dar explicação sobre a fé. Hoje, o pastor tem que convencer as pessoas para ficar na igreja, porque elas não ficam por si mesmas. Elas precisam que o pastor fique empurrando, que o pastor fique ligando para a casa delas. As pessoas hoje, elas vão para a igreja mais amarrada, arrastando o sapato. Sem contar que o pastor vai vir hoje, irmã. Olha, hoje vai ser uma bênção. Hoje é dia do milagre urgente. Olha, vem, estou te esperando. Vou te atender pessoalmente. Acontece o quê? Me responda se você pode. O que acontece na igreja moderna? Nada, só circo, palhaçada,
Você vê que tem pastor que entra no altar todo engomadinho e sai do altar todo engomadinho. Canta que é uma beleza. A calcinha combina com o sutiã. Pode tirar o terno dele que a calcinha combina com o sutiã. Essa é a igreja moderna que você frequenta, que você sustenta. E eu quero mandar um recado para os pastores. Pastor, você está mais perto do inferno do que do paraíso. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Você está mais perto do inferno do que do paraíso. E quem segue você no mesmo caminho. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço.